Bom dia, meu povo! Fala bom dia! E aí, tudo tranquilo? Tudo sob controle? Bom mesmo? Sextou? Vamos encerrar essa semana com chave de ouro hoje? Tudo tranquilo, né, Gabriel? Que bom, graças a Deus. Espero que estejam todos bem de saúde, é o mais importante, e animados para aprender, tá certo? Galerinha, na última aula, quarta-feira, nós estávamos falando sobre árabes e islamismo, mas não concluímos o assunto. Vamos terminar ele agora, beleza? Confirma para mim se vocês receberam os meus slides desse assunto. Eu mandei os slides de árabe e islamismo, do próximo assunto, Reino dos Francos, e já mandei de Baixa Idade Média também. Mandei na quarta-feira. Vocês já viram lá no site? Alguém me confirme aí, por favor. Sim, né, Giovana? Então, beleza. Já mandei o material do resto da Idade Média todinha para vocês. Mandei de uma vez. Aí, para aqueles que gostam de passar os roteiros para o caderno, já podem ir adiantando esse trabalho. O próximo assunto é Reino dos Francos, tá? Que, inclusive, a gente vai começar hoje. Depois, Baixa Idade Média. Então, você que gosta de ter os roteiros no caderno, já pode pegar lá nos slides e passar para o seu material. Beleza? Podemos começar então? Compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, tá aqui. Nós paramos exatamente nesse ponto, no tópico 3. Nós vimos que depois que surgiu o islamismo, com o profeta Maomé, ou Mohammed em árabe, o povo árabe conseguiu se unificar, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista religioso. Agora eles tinham só uma liderança, não estavam mais divididos em várias tribos, e adoravam somente a um Deus, Alá ou Allah, em árabe, vindo da religião islâmica. Essa unificação política e religiosa vai fortalecer o povo árabe e vai fazer com que ele parta para um gigantesco processo de expansão territorial. E isso, claro, vai dar origem a um império, o chamado Império Islâmico. Esse processo de expansão, de conquista, foi chamado pelos árabes islâmicos de jihad. Essa palavra em árabe significa guerra santa. Mas como assim, professor, guerra santa? Eles usavam a religião como uma legitimação ideológica para suas conquistas. Ou seja, usavam a religião como uma desculpa, como um pretexto para eles expandirem os seus domínios. E nesse processo eles vão conquistar muitos territórios. Vão dominar todo o Oriente Médio, todo o norte da África e vão chegar até a Península Ibérica. Para quem não lembra, isso aqui é uma região da Europa, onde hoje nós temos dois países, Portugal e Espanha. Eu até mostrei um mapa aqui para vocês, ó, da expansão islâmica. Tudo que está colorido aí, ó, no mapa foi conquistado pelos árabes islâmicos. O que está em amarelo está aqui na Península Arábica, que é onde o islamismo surgiu. Está vendo aqui, ó, Meca, Medina, aquelas cidades que a gente falou. Aqui o islamismo se expandiu até a morte de Maomé, essa região amarela. Depois que ele morre, como já está aqui no roteiro, o poder passa para os chamados califas, eram seus descendentes. Ele teve vários filhos. Os califas eram líderes políticos e religiosos ao mesmo tempo. Tanto é que o Império Islâmico passará a estar dividido em califados. Cada califado, cada parte do império, governado por um califa. Volta. Até o ano 661, eles conquistaram essa região que está em Lilás, aqui. Dominaram o Oriente Médio, inclusive parte do antigo Império Bizantino, que a gente já estudou. Dominaram aqui a região da Mesopotâmia, da Palestina, a Pérsia.
o Egito, e até 750, até o século VIII, vão terminar de conquistar o norte da África e vão chegar até a Península Ibérica, aqui na Europa, onde nós temos Portugal e Espanha hoje. Então perceba, olha o tamanho do Império Islâmico. E tudo isso baseado no argumento da Jihad, da Guerra Santa, entre aspas. A desculpa, o pretexto de expandir a religião foi, digamos assim, a mola propulsora dessa expansão territorial. Só para citar, não precisa decorar esses nomes, depois que Maomé morre, nós teremos duas dinastias a comandar o império. Primeiro a dinastia Omíada e depois a dinastia Abássida. Lembrando que dinastia são governantes pertencentes a uma mesma família, uma mesma linhagem. Agora, esse último ponto aqui é importante, foi aqui que a gente terminou a última aula. Depois da morte de Maomé, vai haver uma divisão dos muçulmanos. Lembrando, falar muçulmano é a mesma coisa que falar islâmico, tá? Islâmico, muçulmano são sinônimos. Muçulmano é o seguidor do islamismo. Islâmico é o seguidor do islamismo. Então são sinônimos. A divisão dos muçulmanos, dos islâmicos, em duas seitas. A dos sunitas e a dos xiitas. Prova para mim que vocês estavam atentos na última aula. Quero ver quem estava ligado mesmo e conectado na aula. Qual que seria a seita mais moderada? Sunitas ou xiitas? Bora primeiro ano. Parabéns. Muito bem, Ciro e Giovana Mello. A dos sunitas. Os sunitas, eles tinham dois livros sagrados, tanto o Alcorão, como um outro chamado Sunna, com S mesmo, Sunna, daí o nome sunitas. O Sunna é uma espécie de biografia do profeta Maomé. E o mais importante, para os sunitas, o líder político tem que ser diferente do chefe religioso. Eles pregavam ali uma separação entre a autoridade política e a autoridade religiosa. Tá certo? Agora, voltando para o slide. Os xiitas, eles eram mais extremistas. Para os xiitas, só existia um livro sagrado, o Alcorão, somente o Alcorão. E para eles, o líder político tem que ser ao mesmo tempo chefe religioso. Eles pregam então o contrário dos sunitas. Eles pregam uma união entre a autoridade política e a autoridade religiosa. E detalhe, esse líder político e religioso ao mesmo tempo, para os xiitas, tem que ser um descendente direto do profeta Maomé. O termo que nós, historiadores, usamos para classificar os xiitas é esse aqui, ó. Vou escrever para vocês no chat. Fundamentalistas. Vocês já ouviram essa palavra alguma vez na vida? Conversa comigo. Fundamentalistas. O que é uma pessoa ou um grupo fundamentalista religioso? É um grupo onde o fundamento religioso é a base de tudo na sua vida. Eu até falei no último minutinho da nossa última aula que quando um xiita está com dúvida em como proceder, por exemplo, com a sua família, aonde ele procura a resposta? O que vocês acham? É no Google que ele procura a resposta? Muito bem, Ciro. No Alcorão. O Sunna é só para os sunitas. A gente está falando dos xiitas. No Alcorão. Se o xiita está com dúvida sobre como proceder com os seus negócios, aonde ele procura a resposta? No Alcorão. No seu casamento? No Alcorão. Tudo na vida ele procura a resposta no Alcorão. Então o fundamento religioso é a base de tudo na sua vida, de todos os aspectos da sua vida. Entendeu a ideia? Por isso que nós usamos o termo fundamentalista para se referir aos xiitas. Agora, antes de passar para o último tópico, o último slide, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje em dia, muitos grupos terroristas islâmicos estão atuando no mundo. Hoje, o mais famoso é o Estado Islâmico, cuja sigla é ISIS, né? Galerinha,
Nós podemos afirmar que todos os terroristas islâmicos do mundo são xiitas? Verdadeiro ou falso? Se você fosse marcar, tivesse uma alternativa lá, uma questão no seu simulado ou na sua prova, aí tá lá, letra A. Todos os terroristas islâmicos atualmente pertencem ao grupo dos xiitas. Verdadeiro ou falso? Ó, todo mundo marcou falso, todo mundo acertou. Parabéns. Nós temos grupos terroristas sunitas também. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo famoso. Eu acho que esse aqui todo mundo já ouviu falar. O Al-Qaeda. Já ouviram falar na Al-Qaeda? A Al-Qaeda foi aquela que organizou o atentado do 11 de setembro, do World Trade Center, das Torres Gêmeas, lá em 2001. Era do Osama Bin Laden, todo mundo conhece o Bin Laden. Ué, professor, então tem grupo terrorista sunita? Tem, te dei um exemplo de um bem famoso, a Al-Qaeda. O que vai definir se um islâmico vai ser terrorista ou não é se ele é sunita ou xiita. O que vai definir se ele é terrorista ou não é uma interpretação a partir de um fundamento do Alcorão. Acho que vocês vão lembrar da última aula. Eu falei assim para vocês, que tem um fundamento do Alcorão que fala combater os infiéis. Vocês lembram? Combater os infiéis. Tem duas maneiras de interpretar isso, não tem? Quais são mesmo as maneiras de interpretar esse fundamento? Uma delas é matar, muito bem, Ciro. E a outra é converter. Ó, o Ciro está bem, como sempre, nas respostas. Tem duas maneiras de interpretar isso. A maneira mais moderada é você procurar converter aqueles que não são islâmicos, trazer eles para o islamismo. Converter é uma questão ali de convencimento religioso, né? Isso é a conversão. Mas você pode interpretar como matar, como eliminar aqueles que não são islâmicos. Então, os grupos que interpretam esse fundamento, combater os infiéis, como matar aqueles que não são islâmicos, esses grupos é que acabam se tornando terroristas. Agora eu vou fazer uma pergunta bem mais fácil. Gostaria que todos me respondessem. É genocídio, não importa o nome. É verdade, Tânia. Eu queria fazer uma pergunta bem mais fácil para vocês. Pegando todas as pessoas que são islâmicas no mundo, todos os muçulmanos do mundo, e hoje eles são mais de 1 bilhão. Eu não falei milhão, eu falei 1 bilhão. Pegando todos os muçulmanos do mundo, na sua opinião, é a maioria ou é uma minoria que acaba se envolvendo com grupos terroristas? Maioria ou minoria se torna terrorista? O que vocês acham? Opinião de vocês, sem medo de errar. Ótimo. É uma pequena minoria, gente. Mas é uma pequena, muito pequena mesmo. Muito pequena minoria. Isso, Isabela, é nesse ponto que eu quero chegar. Só que essa minoria acaba meio que sujando a imagem dos outros, como você falou, e criando uma espécie de preconceito, um estigma. Por quê? Quando a televisão, os jornais vão falar do mundo islâmico, geralmente falam de atentados terroristas. É ou não é? E aí as pessoas, aqui no Ocidente, aqui no mundo ocidental, acabam pensando de maneira errada, de maneira equivocada, que todos os islâmicos, ou a maioria dos islâmicos, são terroristas. O que é um equívoco enorme. É errado, certo? Como vocês responderam de maneira correta, é uma pequena minoria ínfima. Só que a gente aqui no Ocidente está acostumado a ver notícias no mundo islâmico só de terrorismo. Entendeu? Como é que se gera um preconceito? Como é que se cria um preconceito? Aí eu até brinco com os meus alunos, quando eu estou explicando essa matéria, eu pergunto assim para eles, vocês têm preconceito contra muçulmanos? Aí geralmente todos respondem que não. Não, professor, cada um tem sua religião. Ah, é? Tem certeza? Então, beleza. Aí eu crio uma situação hipotética, é só um exemplo, tá? Você, nas férias do final do ano, tomara que já tenha voltado tudo normal, vacina do Covid, todo mundo podendo viajar. Aí você, no final do ano, vai entrar num avião para ir para as praias do Nordeste. Você senta lá no seu lugarzinho,
E aí tem uma poltrona vaga do lado. Aí eis que entra um homem falando árabe no avião, vestido com um turbante, aquela roupa típica dos árabes que moram na região do deserto, e com um alcorão embaixo do braço. Aí ele está com a mochila nas costas. Aí ele senta do seu lado no avião, falando árabe, com alcorão, ainda faz uma saudação para você. Ele fala assim, salam aleikum. Sabe como é que responde? Como é que responde salam aleikum? Responde aleikum salam. Salam aleikum, que é um cumprimento, responde aleikum salam. Só sei isso em árabe também. Mas aí, continuando o exemplo. Aí esse árabe, ele é islâmico, porque está com um alcorão, né, embaixo do braço. Ele pega essa mochila dele, deixa na poltrona e sai do avião. Não, eu esqueci um negócio ali na sala de embarque. Pergunto, você ficaria no avião? E aí? E aí, Jean? Antes do avião decolar. Aí ele deixou a mochila, peraí que eu vou pegar um negócio ali na sala de embarque. Pois é. Alguns ficariam, outros não. Com medo dele ser um homem-bomba. Por quê? Porque existe um preconceito, um estigma de que todo muçulmano é terrorista, ou a maioria é terrorista, o que é completamente errado, equivocado. Entenderam o que eu quis dizer? Com o meu exemplo? Sacar? Bom, prosseguindo aqui. Mostrei para vocês um mapinha, né? Do Império Islâmico. Grande, né? Oriente Médio, Norte da África e chegaram até a Península Ibérica, até a Europa. E nesse processo de conquista, de expansão, houve um enriquecimento muito grande da cultura muçulmana. Por quê? Por conta dessa atitude aqui, ó. Houve a assimilação dos valores e conhecimentos dos povos dominados. Assimilar significa aprender, absorver. Os muçulmanos vão aprender, vão absorver valores e conhecimentos dos povos que eles vão dominar. Dos bizantinos, dos persas, até dos indianos. Sabia disso? E eles também vão ajudar a preservar a cultura grega. Ué, professor, eles vão conquistar a Grécia? Não, mas vão conquistar boa parte do Império Bizantino. E lá a cultura grega era muito bem preservada. E devido a essa assimilação de valores e conhecimentos dos povos dominados e da preservação da cultura grega, os muçulmanos vão conseguir um grande desenvolvimento técnico, científico e também artístico. Vão se destacar em áreas como matemática, física, química, astronomia, literatura, arquitetura, filosofia, história, economia e até na medicina. Eu até coloquei aqui a imagem de um grande médico muçulmano que era o Avicena. O Avicena ele produziu obras de medicina, inclusive estudos sobre a anatomia humana, o corpo humano, muito mais avançados do que existia na Europa na época. É isso mesmo que você está escutando. Esse médico, o Avicena era um médico, viu? Esse médico muçulmano, o Avicena, ele produziu um manual de medicina, um estudo de anatomia humana, muito mais avançado do que existia na Europa nesse período. Então a cultura deles vai ser assim riquíssima. E tudo isso se deve, repito, à assimilação dos conhecimentos e valores dos povos dominados. Eles conquistavam esses povos, mas também procuravam aprender com eles. E aí, uma pergunta que ninguém fez, mas eu mesmo vou fazer. Professor, dentro desses domínios aqui do Império Islâmico, todo mundo que foi dominado, todos os povos que foram conquistados, vão se tornar islâmicos? Nem todos, mas a maioria sim. E como é que os árabes fizeram para conquistar, aliás, para converter essas populações ao islamismo? Galera, além do dom da palavra, né, da persuasão religiosa, havia também, digamos, um estímulo. Olha que curioso isso. Dentro do Império Islâmico, que é toda essa área que você está vendo no mapa aí,
Quem se convertesse ao islamismo, praticasse mesmo a religião, estava isento de um imposto. Sabe qual era o nome do imposto? O imposto do infiel. O que era o imposto do infiel? Era o imposto daquele que não se convertia ao islamismo. Ele tinha que pagar um imposto a mais. Quem se convertesse não tinha que pagar. Então, digamos que era um estímulo econômico para que essas populações dominadas, aqui, ó, pelos árabes islâmicos, acabassem se convertendo também ao islamismo. E hoje em dia, nessa região do antigo Império Islâmico, que não existe mais, todo mundo sabe disso, nós temos a maior concentração de muçulmanos do mundo. Está no Oriente Médio e no norte da África. Beleza? Tranquilinho? Antes de eu passar para o ponto de análise, você dá uma olhada aqui no chat. Mulheres muçulmanas eu nunca tive receio, nem medo, nem nada. Mas quando eu fui para Berlim, minha tia mora lá, eu fiquei lá 3 meses. Nossa, que legal, na Alemanha. Eu estudei em um colégio que tinha muitos refugiados. Os homens árabes eram agressivos com as meninas no geral. Um deles agarrou meu braço para tentar não deixar eu sair, então eu acabei ficando com um pouco de receio de um lugar muito perto deles. Aí, Giovana, isso não quer dizer que ele era um terrorista, que ele era um homem-bomba. Isso tem a ver com o machismo que é muito forte na cultura deles. Até mais forte do que na nossa cultura. Principalmente entre os xiitas. Entre os xiitas, as mulheres, elas não têm liberdade alguma. Elas não podem nem sair de casa sem autorização do seu marido, certo? Elas têm que cobrir todas as partes do corpo, deixando só o rosto à mostra. Algumas deixam só os olhos, usam a famosa burca, né, que cobre o corpo todo, e o véu tampando o rosto. Então, essa experiência não muito legal que você teve, não quer dizer que esses islâmicos aí que você conviveu eram terroristas, mas está relacionado com o machismo muito forte da cultura deles. Eles acham que a mulher é uma propriedade do homem. Eu repito, o machismo na cultura muçulmana é ainda mais forte do que o machismo na cultura nossa, na cultura brasileira. Infelizmente, tá? Principalmente entre os xiitas. Minha tia é muçulmana e quando eu fui com ela na mesquita, eles eram bem conservadores, mas não eram rudes nem nada. Sim, geralmente é assim. Muçulmano no Brasil, acho que eu não teria receio, mas os que convivi eram árabes, mesmo eles andaram 3 meses para chegar em Berlim. Eles tinham educação muito diferente, parecia que eu devia algo para eles, era estranho. Estranho mesmo, né? É o choque de culturas, né, Giovanni? As meninas muçulmanas eram ótimas, elas só queriam cantar Baby Shark em árabe. Tô imaginando aqui essa cena. Baby Shark em árabe. Eu sei que não são terroristas. É que você tinha perguntado, você tinha preconceito. Ah, eu entendi, Giovanni. Então, na verdade, você não tem um preconceito, você tem um conceito formado a partir de uma experiência que você teve, né? Eu já tive contato com muçulmano, mas só aqui no Brasil, que é bem diferente. Inclusive, nascido no Brasil. Você teve contato com muçulmanos que tinham uma origem mesmo na cultura muçulmana, né? E falando nessas palavras, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Vamos ver quem aprendeu. Todo árabe é muçulmano? Todo muçulmano é árabe? Verdadeiro ou falso? O que é que vocês marcariam se fosse uma questão? Verdadeiro ou falso? Falso, mas é falso com F maiúsculo. Parabéns, vocês estão atentos à explicação, gostei de ver. Gente, árabe é um povo. Muçulmano é aquele que segue uma religião, o islamismo. Árabe é um povo proveniente da Península Arábica. Quase todos os árabes são muçulmanos, a imensa maioria deles, mas nem todos. E nem todo muçulmano é árabe, tem muçulmano brasileiro. Tem gente que segue o islamismo e nasceu no Brasil, e nasceu na Europa, nasceu nos Estados Unidos. Então, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Tá certo? Agora, por que a maioria dos árabes, a maioria eu falei, são muçulmanos? Porque o islamismo surgiu lá, na Península Arábica, com o profeta Maomé, ainda na Idade Média, como a gente acabou de ver na nossa aula. Belezinha? Ficou claro isso? Todo mundo conseguiu entender a explicação, gente? Dá um joinha para mim, fazendo um favor. Se você está conseguindo acompanhar a explicação. Só um joinha.
Ótimo, bacana. Fico feliz em saber, em ver esse monte de joinhas aqui na minha tela. Aí, para a gente terminar o assunto, eu vou só discutir um ponto de análise com vocês, que tem a ver com a atualidade, inclusive. Vou trazer esse assunto para a atualidade. Olha o tanto que esse ponto de análise é simples. Olha aqui, ó. Opa, pronto. Islamismo, a religião que mais cresce no mundo atual. Estou falando da religião, religião islâmica. Uma religião monoteísta, só acredita em um Deus, que é Alá, né? A gente fala esse nome em português, pronuncia assim, Alá, os árabes pronunciam Allah. Essa religião surgiu com o profeta Maomé, ela teve influências do cristianismo, do judaísmo, foi a terceira grande religião monoteísta a surgir no mundo. Surgiu lá na Península Arábica, na Idade Média, como a gente acabou de ver. Hoje existem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Eu falei 1 bilhão, muita coisa, né? E hoje, século 21, 2020, estou falando da atualidade, é a religião que mais cresce no mundo, em termos de quantidade, tá? Pessoas aderindo ao islamismo. Por quê? A gente não vê muito isso no Brasil, tá? Mas o islamismo está se espalhando muito na África, na Ásia e até mesmo na Europa. Por que será que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo atual? Alguém tem alguma sugestão de resposta para isso? E aí? Sem medo de errar, uma sugestão de resposta. Por que será que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo atual? Talvez globalização tenha a ver, né, Giovana? Como você narrou da sua experiência, né, lá na Alemanha, você tem ali muitos imigrantes, refugiados, que são muçulmanos, que vão para a Europa, e lá eles acabam, né, querendo ou não, expandindo a sua fé. Mas tem uma questão ainda mais básica que essa. A Isabela falou que eles pregam muito a palavra deles, isso é verdade. Tem uma palavra, um termo chamado proselitismo. O que é proselitismo? É a ideia de você ficar tentando expandir a sua fé, tentar conquistar mais fiéis, cada vez mais. Eles são muito proselitistas. Os cristãos fizeram um monte de viagem, colonização para pregar e tal, mas o muçulmano agora está sendo mais acessível. Sim, tem a ver com a globalização, com as imigrações, mas tem uma questão ainda mais básica. O que você falou, Giovana, e também a Isabela, tudo isso aí está certo. A globalização, a questão da imigração, você tem muçulmanos ocupando ali muitos países europeus, a Giovana viveu isso lá na Alemanha, né, em Berlim, narrou pra gente. A Isabela disse que eles pregam muito a palavra deles, sim, é verdade, tentando ali conseguir cada vez mais fiéis. Mas tem uma questão ainda mais básica, chamada taxa de natalidade. Filhos. É. Gente, isso, muito bem, Suelen. Presta atenção. No islamismo, a poligamia masculina é aceita. Vocês sabem o que é poligamia, né? O homem pode ter várias esposas. Só poligamia masculina. A mulher não pode ter vários maridos. Por quê? Acabei de falar. Quando eu estava comentando aí da experiência da Giovana, eu disse para vocês que dentro da cultura deles existe um machismo muito forte. Então as mulheres não podem ter mais de um marido. Mas o homem pode ter várias esposas. Aí antes que algum aluno aí fique animadinho, né? Uma vez eu estava falando isso em outra sala de aula, alguns anos atrás, aí o menino levantou a mão, aula presencial, né? Ou saudade. O menino levantou a mão e falou, professor, partiu, vou virar islâmico hoje, vou comprar um Alcorão para mim hoje e vou me converter ao islamismo. Aí eu falei assim, mas por quê? Você se interessou pela doutrina? Aí ele, não, porque eu quero ter 7 esposas, uma para cada dia da semana.
Falei, nossa, que legal, hein? Vou te falar uma coisa. Na cultura deles, o homem é responsável por sustentar todas as suas esposas. Então, se ele tiver 7 esposas, ele vai ter que bancar as 7, meu caro. Viu? Haja cartão de crédito. Então, galera, é sério isso. Existe a poligamia masculina. Então, se o muçulmano tem condição de ter mais de uma esposa, ele pode ter. E a tendência é que ele tenha muitos filhos, né? Muitas esposas, muitos filhos. Então, a taxa de natalidade entre os muçulmanos é muito alta, se comparada com a dos cristãos. Principalmente com a dos cristãos europeus. Você aprende isso nas aulas de geografia, por exemplo. Na Europa, muitos países estão passando por um processo de decréscimo populacional. A população está diminuindo, porque os casais não têm filhos mais, ou tem um no máximo. Então, está morrendo mais pessoas do que nascendo mais pessoas. A população está envelhecendo e não está sendo reposta. Estou falando na Europa, cristã. Enquanto no mundo islâmico, a taxa de natalidade só aumenta. A quantidade de filhos aumentando, aumentando, aumentando. E aí existe uma estimativa, isso é uma estimativa, tá? É uma projeção. A gente nem fala previsão, quem faz previsão é quem tem bola de cristal, né? A mãe de Ná. A gente fala uma projeção. Existe uma projeção de que até 2050, ou seja, daqui 30 anos, o número de muçulmanos seja maior do que o número de cristãos no mundo. Até 2050. Acredito eu que todos nós ainda estaremos aqui vivos, né? Então, galera, pensa, isso vai alterar toda a geopolítica mundial. Imagina, você ter um mundo de maioria muçulmana, o número de muçulmanos ser maior que o número de cristãos. Isso vai alterar toda a geopolítica mundial. Professor, por que alterar a geopolítica mundial? Eu não entendi. Vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos da América pregam muito a questão da guerra ao terrorismo, combate ao terrorismo. Só que nesse combate ao terrorismo, eles acabam tendo assim, muito preconceito mesmo em relação ao mundo islâmico. Né? É como se fosse uma guerra ao mundo islâmico todo. Gente, se os muçulmanos passarem a ser maioria, nenhum país do mundo, nem mesmo os Estados Unidos, vai poder ignorar o mundo muçulmano. Vai ter que fazer alianças com esse mundo. Até porque eles serão um grande mercado consumidor, por exemplo. Então, isso pode alterar toda a geopolítica mundial. Eles ainda não são maioria, mas se a tendência da taxa de natalidade entre os muçulmanos continuar alta e entre os cristãos, principalmente os europeus, continuar baixa, a tendência é que até 2050 eles, os islâmicos, os muçulmanos, sejam maioria no mundo. Por isso eu coloquei aqui no nosso ponto de análise. Islamismo, a religião que mais cresce no mundo atual. Belezinha, galera? Tranquilo? Dá um joinha de novo aí se vocês conseguirem entender essa análise do tio Vitor, por favor. Dá um joinha para mim. Conseguiram sacar? Massa. Que bacana. Fico feliz em saber. Então encerramos mais um assunto. Árabes e islamismo, assunto encerrado. Próxima aula, eu vou trabalhar o roteiro sobre o reino dos francos. Ainda estamos na Idade Média, hein? Ainda na Idade Média, vamos falar sobre o reino dos francos. Esse roteiro eu já mandei para vocês, esses slides, podem conferir lá no site. Quem gosta de anotar no caderno já pode adiantar esse serviço, tá? Já pode pegar os slides lá, passar o roteiro para o caderno antes da aula. Então, o assunto da semana que vem, da quarta-feira, Reino dos Francos, que vai ser um reino bárbaro que vai se converter ao cristianismo. É um reino bárbaro que vai se tornar cristão. E o maior governante dele vai ser um cara chamado Carlos Magno. Beleza? Povão, obrigado pela presença. Obrigado pela participação de vocês. Foi bem ativa hoje, viu? Gostei de ver vocês envolvidos com a aula. Isso faz muita diferença no nosso aprendizado. Tá certo? Fiquem com Deus.
Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Fala tchau pro tio Vitor. Fala. Falou, Ciro. Tchau, tchau, galera. Até mais. Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês.